Segunda-feira, 12 de janeiro, semana começando, e já aqui com a gente temos entrevista no estúdio, o vereador Camilo Daniel, nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fam, entrevista. Vereador, muito bom dia, primeira participação aqui nos estúdios em 2026, bem-vindo. Veio no clima, de branco. Muita paz, né? Muito bom dia, Larissa, João, bom dia, Antero, bom dia toda a produção, os ouvintes aqui da FAM, bom dia especialmente ao nosso povo sergipano, né, que está nos ouvindo. De fato, primeira entrevista, né, que eu estou concedendo agora em 2026, e num momento muito interessante. A noite de ontem foi uma noite histórica aí para o cinema nacional e nordestino, né, porque nós tivemos o filme Agente Secreto, né, aí com Wagner Moura, com Kleber Mendonça Filho, indicado, aliás, que venceu o Globo de Ouro, né, eu acho que um momento muito importante aqui para o cinema, e num contexto muito importante porque também retrata algo dessa última ascensão neofascista no Brasil, né? Então, sim, muito feliz, né? Mas esse é 2026, um ano que, pelo que eu estou vendo, de muita conquista e de muita felicidade. Falando sobre isso aqui, logo na abertura do jornal, comemorando também, celebrando esse marco para a cultura e para o cinema brasileiro. Vereador, vamos então, de fato, para esse início da entrevista. A sexta-feira em Aracaju ficou marcada pelo aquele fato que gerou toda a repercussão, fato polêmico, que foi a fiscalização realizada pela Insub lá com relação aos ambulantes, que contou com aquela participação da Guarda Municipal, que gerou tumulto, que gerou pessoas feridas, todo aquele caso. Eu pergunto, como é que o senhor observou essa situação, toda essa ação e as insinuações que havia de que o senhor teria participação? Como é que o senhor se posiciona diante disso? Veja, eu aproveito esse momento para manifestar toda a minha solidariedade aos trabalhadores ambulantes, aos trabalhadores feirantes, né? Não são só ambulantes, agora são feirantes também. Minha irrestrita solidariedade aos consumidores, aos que estavam lá no momento, né? Eu inclusive vi naquele momento, vi vídeos de senhoras assim, se tremendo e dizendo que nunca mais voltariam naquele lugar, né? O que é lamentável. Então minha solidariedade irrestrita a quem viu cenas de violência como fora visto ali na sexta-feira, né? Um abraço sincero e caloroso às mães e aos pais que infelizmente tiveram seus filhos envolvidos ali naquela bagunça, né, que houve. É completamente desnecessário para uma criança ver uma cena de violência daquela. Então, minha solidariedade e meu completo repúdio à ação da Prefeitura Municipal de Aracaju. Meu completo repúdio. Eu quero aqui dizer o seguinte: na sexta-feira eu estive no local, eu passei a manhã e parte da tarde no local lá, e voltei à noite inclusive no local para conversar com os ambulantes, e cheguei inclusive a passar parte do meu tempo na delegacia com alguns ambulantes que foram lá para fazer o boletim de ocorrência, depois foram fazer o exame de corpo de delito, né? Porque teve tiro de bala de borracha, né, nessas pessoas, né? Teve spray de pimenta. Então, assim, o que eu nesse momento digo foi o que eu disse na sexta-feira. A Guarda Municipal e os servidores da Guarda Municipal nada tem a ver com essa situação. Inclusive minha solidariedade, porque eu duvido que alguém tenha intenção e vontade de sair de casa para dar tiro em alguém. Eu duvido disso. Inclusive a Guarda recentemente conquistou, vamos dizer assim, na Câmara a gente aprovou, né, diversas conquistas aí para sua carreira, para o seu salário. Então, os servidores, de uma forma geral, e os servidores da Guarda sempre tiveram nosso apoio, nossa solidariedade. E fiz questão de dizer na sexta-feira: o problema aqui não é a Guarda Municipal, o problema aqui são as decisões políticas que fizeram com que a Guarda Municipal fizesse esse tipo de operação. Acho que essa daqui é a primeira coisa. Eu quero dizer para você que, com relação ao caso de sexta, eu fui na delegacia, fui no comando da Guarda Municipal, os boletins de ocorrência, que eu acho que envolveram 6 ou 7 pessoas,
se eu não me engano, todos eles pediram as câmeras de vídeo monitoramento, porque, veja, é muito fácil você dizer que começou porque uma menina jogou um caixote na guarda municipal, e ao mesmo tempo também é fácil dizer que foi a guarda que começou espontaneamente a fazer isso, né? O que nós estamos pedindo? A gente está pedindo as câmeras, né, as câmeras que tem ali no centro. Inclusive a própria feira, ela tem câmeras. Então a gente está pedindo essas câmeras, que é para que a partir disso a gente consiga entender de fato o que é que houve. Eu no dia dialoguei com eu não sei qual que é a função e o cargo dele, mas era quem estava na hora respondendo pela guarda no local. Eu cheguei um pouco depois de tudo que ocorreu. Ele também não estava no local na hora, então não foi ele quem comandou a operação. Assim como eu também não estava no local. Então a gente precisa dessas câmeras, né, e dessas imagens por isso. E com relação à informação, né, de que eu é quem estava à frente disso, eu quero dizer uma coisa. E eu falo com muita responsabilidade, sabe, João? Larissa, por ser da oposição a prefeita de Aracaju, por ser inclusive do Partido dos Trabalhadores, eu teria, digamos assim, que eu poderia incendiar isso se assim eu quisesse, desde o ano passado. E em nenhum momento isso foi feito por mim. Em nenhum momento eu buscaria ganhar nenhum tipo de benefício político pela dor ou pela ansiedade ou pela angústia de um companheiro ou uma companheira feirante, ambulante. Em nenhum momento eu faria isso. E eu quero aproveitar o momento para historicizar, inclusive, o que foi que houve. Se assim o tempo me permitir. Veja, o início disso tudo foi quando a prefeitura de Aracaju tinha o interesse de colocar, através de uma ação que o Ministério Público tinha, a prefeitura de Aracaju tinha o interesse de colocar os quase 500 ambulantes que tinha no centro da cidade, naquele local ali do lado na continuidade da Coelho Campos, na Praça dos Mercados. Era uma média de 500 ambulantes. Na hora, o que a população observava na aparência do negócio ali a gente estava falando de ambulantes que estavam obstruindo a via ali acho que é na José do Prado Franco, né? A gente observava muito aquilo. De fato, um trânsito muito lento ali, de fato, a calçada praticamente toda interditada com os caixotes, né? Toda interditada com as caixas ali, com as frutas, com as verduras. Então, na hora o que foi observado foi aquilo. E a gente não estava falando só daquilo. A gente estava falando, e como ambulante também, a gente estava colocando os vendedores, por exemplo, de capinha de celular, os vendedores de película de telefone que estão ali embaixo do Hotel Palace. Além disso, você está falando de quem vende água de coco. Você está falando, sabe de quem? De sapateiros que estão ali embaixo do prédio Maria Feliciana. A gente estava falando de um conjunto que representa o mercado informal ali do centro e que não tem sentido nenhum. Como é que você está caminhando no calçadão, você quer beber uma água de coco, você vai atravessar e vai para o mercado para beber uma água de coco? Isso não existe. Como é que você está? Eu saio da câmara, aí eu estou querendo engraxar meu sapato, aí eu vou para outra ponta do centro da cidade para engraxar um sapato. Isso não existe. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, entendendo o processo, nós convidamos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, no mês de setembro, acho que no finalzinho do mês de setembro, no início do mês de outubro, se eu não me engano. Uma audiência, assim, que reuniu, acho que foi a maior audiência pública da Câmara de Vereadores nesse ano, uma audiência que reuniu mais de 200 pessoas facilmente. E a Câmara é um local muito pequeno. Quem conhece a Câmara sabe que ali cabe, acho que no máximo 100 pessoas. Mas tinha muita gente em pé no aquário, na parte da imprensa ali do fundo. Muita gente em pé na Câmara mesmo, no local. Gente que ficou acompanhando do lado de fora a audiência pública. E nessa audiência pública a gente teve a presença da Insurb, teve a presença... Convidamos o Ministério Público, que não foi, que foi quem moveu a ação. E teve presente também a OAB e a presença de 6 vereadores. E assim, isso é um fato interessante porque nas audiências públicas geralmente não tem uma presença marcante assim de vereadores. No máximo aparece quem tem interesse pelo tema,
né? Mas nesse caso apareceram, teve muito vereador teve presente. Isso foi muito importante para o desfecho que a gente conseguiu construir. Dessa audiência pública que foi presidida por mim, pouco tempo depois a gente tirou um indicativo de fazer uma audiência com o Ministério Público e uma audiência com a prefeita da cidade de Aracaju. E assim foi feito. No caso da audiência com o Ministério Público, explicitamente a promotora colocou lá: veja, nosso interesse não é tirar ambulante nenhum do centro, a gente só quer que desobstrua as calçadas. Então acho que esse daqui foi um outro ponto que foi interessante nisso. E a audiência com a prefeita foi discutido os pontos, né, principais ali, e a gente saiu, tudo isso com a presença de vários vereadores presentes, né? Então, e com a OAB também presente. Então, a gente conseguiu destrinchar da seguinte forma: os ambulantes que estão ali desde os anos 90 no calçadão, por exemplo, que estão ali embaixo de lojas ali como Americanas, enfim, os ambulantes do calçadão. Esses ambulantes ficam. Então essa daí foi a decisão que a gente conquistou. Uma conquista, esses ambulantes ficam. Uma segunda conquista, quem está ali embaixo do Hotel Palace, quem vende ali até na rodoviária, quem vende acessórios, quem vende roupas, quem está no mercado informal de outro tipo de coisa, a não ser alimentos, frutas, né, tubérculos, verduras, esses também ficam até que a prefeitura consiga encontrar uma solução. E essa solução passa pela revitalização do Beco dos Cocos. Só que ali no Beco dos Cocos, inclusive a gente colocou um recurso de emenda impositiva nossa para padronização desses ambulantes, porque a ideia seria revitalizar o Beco dos Cocos, colocar ali a padronização, né, com estabelecimentos que na época acho que ficava até em torno de R$5.000 para cada ambulante desse, né? E a Câmara se comprometeu lá, a gente meio que decidiu e disse: veja, não tem sentido a gente colocar quem já está endividado para se endividar ainda mais. Então vai ser fruto de emendas impositivas. Eu coloquei uma emenda para fazer isso e a prefeitura ficou de arcar também com o restante. No Beco dos Cocos a gente já tem estudo técnico ali que acho que cabe 70 ambulantes. Então você tem um universo aí de pelo menos mais 100 e poucos ambulantes que ficariam de fora e que seriam realocados para outros locais. Não tive ainda esse ano diálogo com a Insurb para decidir qual que seriam esses locais, né, para ouvir da Insurb quais que seriam esses locais. Mas o fato é que ficou dessa forma dividido e todos os que comercializavam alimentos iriam para esse outro local. O que a prefeitura se comprometeu? Porque eu acho que aí é a raiz do problema. O que a prefeitura se comprometeu? No início, ainda tinha uma dúvida se teria ou não resistência por parte dos ambulantes de ir para esse outro local, porque é o desconhecido. Então, os ambulantes diziam: veja, a gente vai para ali, mas a gente tem certeza que ali não vende. E era o desconhecido. A prefeitura se comprometeu em fazer, primeiro, além de toda a infraestrutura básica, garantir banheiro de qualidade para esses ambulantes, garantir segurança 24 horas para esses ambulantes, garantir coisas básicas como água e o principal, divulgação. Porque já que está saindo do local, ali da José do Prado Franco, né, e da outra avenida ali que dá acesso à Rodoviária Velha, e na Rodoviária Velha, né, que também estavam, nada mais justo seria que a população soubesse agora onde eles estariam. Então a prefeitura se comprometeu com essas coisas. Veja, na semana que foi entregue, eu estava com uma questão familiar, eu não tive presente na feira na semana que foi entregue. Minha filhinha estava nascendo os dentes, então um momento muito ímpar para ela e para mim também, porque tem que ficar um pouquinho mais acordado pelo chororô da nenê. Mas na segunda semana eu estive lá presente. Na segunda e na terceira semana. E uma reclamação desmedida porque não vendia, porque não tinha informação, comunicação do local, porque não tinha nem faixa de pedestre, porque além disso foi prometido que teria um estacionamento rotativo para que as pessoas ali pudessem parar, fazer a compra. O que estava acontecendo naquele momento era que as pessoas paravam e eram multadas porque era proibido parar e estacionar. Então a raiz do problema, na minha avaliação, está nisso, está na falta. E aí o local não estaria adequado, então.
O local, a prefeitura se comprometeu com um local, vendeu um local e não cumpriu com o local. Para você ter uma ideia, só 15 dias depois da minha denúncia que foi colocada uma faixa de pedestre ali, ou seja, as pessoas não tinham nem o direito de passar de um lugar para o outro para comprar. Até 15 dias estava interditado e não podia estacionar nem parar. Aí liberou depois desse processo. Até hoje não tem banheiro. Se você olhar, alguns supermercados ali ao redor deixavam liberados os banheiros, mas agora já cancelaram também os banheiros, né, ali do local. As pessoas, os feirantes não têm para onde ir, onde usar banheiro, né? E as pessoas, pelo que eu ouvi lá na sexta-feira, passei o dia, né, à disposição deles, mas as pessoas estão tendo que pagar, inclusive, para usar o banheiro em outras lojas, parece que R$3 ou R$4. Então, perceba, não tem infraestrutura, não tem logística nenhuma, né? E quando a prefeitura oferece alguma coisa, porque assim, as bancas são pagas pelos feirantes, né? Não foi dada, as bancas são pagas pelos feirantes, né? A prefeitura ela está concedendo espaço público para as pessoas comercializarem seus alimentos ali. É isso que a prefeitura tá concedendo. Agora, num contexto que, na minha avaliação, é muito complicado. Conversando com a prefeitura, porque aí, como eu passei o dia lá, eu dialoguei muito com... É isso que eu ia perguntar. O que foi que você conversou com os ambulantes? O que é que eles relataram de fato sobre o que aconteceu naquele dia durante a ação da Insurb e da Guarda Municipal? Pronto, a raiz de todo o problema ali é a falta de venda. Então você tem ali gente que no mês de setembro e outubro, né, estava ganhando seu recurso, eles tinham a certeza que durante novembro e dezembro, e principalmente em dezembro, iam ganhar um pouco mais. Então, por conta disso, eles fizeram investimentos durante o início e o meio do ano para comprar mais mercadoria, para conseguir comercializar. E veja só, uma das falas de um ambulante, ela diz assim: esse aqui seria o nosso 13º do ambulante. Era um momento que tinha para pagar a dívida, e principalmente porque janeiro é um mês sem muito lucro, né, sem movimento. Então, a raiz de tudo é a falta de venda. Esse é o problema. O que a prefeitura está alegando? Prefeitura, veja, não teve resistência para o pessoal ir para o local. Não teve resistência para o pessoal ir para o local em outubro, novembro. Mas o problema, ele tá, por exemplo, a prefeitura agora encontrou problema em um caixote... Foram os caixotes que motivaram a ação. Um caixote a mais do tamanho da banca. Veja que coisa pequena e desnecessária para tiro de bala de borracha. É um caixote que está passando do seu limite. É uma caixa que está... Aí o pessoal agora está reclamando. Estão proibindo até a gente de gritar. E eu não imagino como é que você está numa feira sem que o comerciante faça propaganda do seu produto. E a propaganda é na base do grito. Você vai para uma feira, eu adoro ir numa feira, e você tem ali na feira isso como uma coisa normal. Você tem música dos anos 50, 60, de Luiz Gonzaga, que fala como é uma feira. Na feira de Caruaru tem tudo na feira, e tem isso também. É só olhar, você vê isso, faz parte da cultura de quem frequenta, de quem vende. Então, eu acho assim, muito desproporcional a ação que a prefeitura teve. Ação desproporcional, completamente desproporcional. Guardando as proporções aqui, sim, a prefeitura contestou a versão do que foi relatada pelos ambulantes. Inclusive tem um vídeo que foi divulgado que mostra o momento em que uma das ambulantes agride com uma cadeira um guarda municipal pelas costas. Eu acredito que o senhor tenha visto esse vídeo. Os ambulantes falaram sobre isso. Como é que você observou também essa agressão do outro lado? Completamente descontextualizado o vídeo, porque na alegação, inclusive ela fez o depoimento pro delegado. Então, veja, se ela está depondo para um delegado sobre isso, né, ela está falando a verdade, né? Então é completamente descontextualizado, porque ali ela estava defendendo, porque a guarda, pelo que ela estava comentando, a guarda estava agredindo, ou não sei de que maneira, em que proporção, uma mulher que estava já deitada, e ela estava defendendo a mulher. É essa alegação que eles dizem, né? Então, assim, você vê que o vídeo ele é recortado, né? Apesar do vídeo mostra uma mulher deitada, ele mostra isso, até o vídeo que foi divulgado mostra isso, mas ele só mostra a parte que a mulher joga o caixote na guarda municipal.
Então, e assim, a guarda também fala que foi um coco que foi lançado dos ambulantes, um coco de lá para cá. Os ambulantes dizem outra coisa. Por isso, acho que duas Choque coisas. de versões, né? Não, tem um choque de versões. E por isso, eu falei na hora lá pro comandante, para quem comandava a guarda no momento, falei, veja a importância que tem da lei que foi aprovada na Câmara sobre a câmera na farda da Guarda Municipal. Porque agora a gente está querendo as câmeras de vídeo monitoramento ali para saber o que foi que houve de fato, inclusive para saber se houve excesso, né? Porque nós vamos fiscalizar isso. Né? Então, acho que é isso. Acho que isso daí é o que a população precisa, assim. Além disso, vou dizer, ainda assim eu considero completamente desproporcional. Ainda assim eu considero completamente desproporcional. Vereador, como é que o senhor definiria então seu papel no Legislativo Municipal, já entrando nessa seara da política? E quais são seus planos para 2026, seus principais focos aí em relação a projetos de lei neste ano? Pô, muito bom. Eu acho que nosso mandato, agora durante esse período, nesse último ano, que foi o primeiro ano, né, na verdade, dessa legislatura, acho que a gente iniciou ele muito bem. A gente iniciou fazendo uma disputa na cidade a respeito da farra dos subsídios que a gente estava tendo, continuamos tendo, né? Na cidade de Aracaju. A gente tem, infelizmente, muito dinheiro na mão de empresas de ônibus. Além de muito dinheiro público na mão das empresas de ônibus, você tem isenção fiscal por parte do governo do estado e você tem financiamento público para comprar ônibus para entregar na mão, muito empréstimo para botar ônibus na mão dessas empresas. Veja, você tem empresário aqui na nossa cidade de Aracaju, né, empresário praticamente fazendo trabalho sem ter nenhum grande esforço, né? Porque você tem um ônibus, você tem recurso do município. A gente tinha um projeto de lei que foi aprovado no ano passado, aí fazendo um balanço rapidamente. Foi aprovado esse projeto no ano passado, vetado no início do ano pela prefeita. Nós estivemos aqui, inclusive, para debater isso. A prefeita dizia que resolveria o problema do transporte. Ela vetou, a Câmara manteve o veto. Ela resolveria o problema do transporte. Não teve aumento substantivamente da quantidade de ônibus para circular. Ou seja, você tem, apesar de ter ônibus com ar-condicionado, que foi uma coisa, né, que veio decorrente da licitação que a Atalaia tinha ganhado e que ela comprou esses ônibus para estar na licitação, ou seja, não foi uma decisão da prefeita, mas foi uma decisão fruto da licitação. Mas apesar de ter esses ônibus novos, né, com ar-condicionado, apesar disso, você não teve um aumento nas linhas de ônibus, que era o que a gente precisava. No estudo técnico que foi feito, a gente precisava pelo menos de mais 100 ônibus rodando, né, nas linhas que já tem. Você não teve isso. E acho que o principal problema que estava no início do ano passado e que já estava perdurando durante esse último período, ele continua. Porque naquela época a gente tinha a empresa Progresso, que estava devendo salário, devendo 13º, devendo FGTS, devendo um monte de coisa que até agora não pagou ninguém e que os trabalhadores estão nessa situação até hoje. E hoje, eu estava aqui olhando, porque hoje, no final do ano passado, a gente começou a ter muita denúncia por parte de uma outra empresa daqui da cidade e hoje mandaram já para mim mensagem de novo, dizendo, olha, já estamos com salário atrasado, sem pagamento de FGTS também aqui. Então você vê que o problema não foi resolvido, né? Os direitos do nosso povo, dos rodoviários principalmente, continuam sendo violados, né? E o nosso mandato, ele se caracteriza muito dessa forma, Larissa. É um mandato que faz a defesa dos trabalhadores. A gente faz muita denúncia na Câmara e felizmente consegue, né, muitas conquistas aí de denúncia de empresas terceirizadas, de empresa que deve salário, que não paga o 10º ali, que a gente vai, né, se comprometendo e lutando para ajudar e melhorar essa situação. Então, nosso mandato é um mandato que busca isso, ao mesmo tempo que a gente busca solucionar questões, como esse caso, por exemplo, dos ambulantes, que a gente busca utilizar o nosso mandato para tentar buscar um acordo, uma saída em comum, um consenso, como eu costumo chamar. A gente tem que buscar consenso, né, para melhorar
um pouco mais a vida do nosso povo da cidade de Aracaju. E é um mandato que na Câmara de Vereadores, seja na tribuna, né, ou seja nas emendas impositivas, o nosso objetivo é sempre esse, é representar muito bem o nosso povo. Obviamente que eu sou oposição, mas eu não sou irresponsável. Então, a gente né, todo projeto, né, que está ali para beneficiar, seja lá os servidores do município, a população, cito inclusive exemplos, seja o projeto de refis que teve, né, para você fazer um refis e o povo ter condições de pagar seu ISS, seu IPTU, seja o projeto, né, que reestruturou as carreiras e os salários, né, dos servidores, né? Tudo isso a gente participou diretamente junto com os servidores, junto com os sindicatos, junto com a população, para melhorar, para ajudar, né, e para resolver. O nosso caminho é esse, sem nenhuma irresponsabilidade. Ok, vereador, a gente tratou desse assunto no primeiro bloco, mas a nossa equipe de reportagem foi lá até os feirantes, foram lá até os ambulantes, diante de tudo que o senhor citou. A gente vai colocar o Raimundo Moraes no ar agora para circular a informação e conversar com eles também, entender um pouco dessa realidade para a gente abordar aqui no Jornal da Fã. Vamos rodar a informação. 7 horas 46, 46 minutos. 7 horas 46 minutos, Larissa Gaudêncio, João Figueiredo, ouvintes do Jornal da Fã e da 99.7. Estou de volta aqui no centro da cidade. O nosso Nilson Fittipaldi vem comigo. Eu vou conversar aqui com a Maria, ela que é conhecida como Água de Coco. Ela que já está aqui no atendimento, comercializando, ela vai conversar com a nossa audiência. Por gentileza, dona Maria, conhecida como Água de Coco, muito bom dia lá nos estúdios Larissa Gaudêncio e também João Figueiredo, aqui Jornal da Fã. Eu queria que a senhora pudesse falar essa situação que desde a última semana tem repercutido bastante aqui em Aracaju. Muito bom dia para a senhora. Rapaz, é um negócio que deixa a gente até assim, como negocia, a gente fica até triste, sem ânimo para trabalhar. Porque vê até, né, a guarda municipal. Um negócio que é assim, olha, uma peneirinha dessa aqui não vai empatar a passagem aqui não. Já não digo se fosse assim grandona, para empatar a passagem, viu? Se tiver empatando a passagem, ele chega e diz, olha, tá empatando a passagem, caixa mais para lá um pouquinho. Porque a banca não dá suficiente para a gente arrumar a mercadoria toda. Porque se a gente for botar, aqui o movimento já está assim, um pouco fraco. Porque nós vemos lá novo, está novo ainda, que queira que não está novo ainda, né? Está recente que a gente veio para aqui. Aí a gente vai botar uma mercadoria só ou duas, que é o que dá nessa banca. E aí o resto das coisas que a gente tem que ter um dinheirinho para pagar a banca mesmo, para viver o dia a dia, né? Aí chegou aqui, aquela zoada toda, os guardas, teve aquele negócio para lá. Né? Eu não presenciei não, porque eu estava aqui no meu ambiente de trabalho, eu não saio daqui para nada, só para ir no banheiro. Aí eu escutei a zoada toda, aí, assim, fica chato, né? Aí tinha um cliente aqui me comprando, o cliente saiu correndo e disse, Deus me livre, Ave Maria. Saiu na carreira quando escutou os tiros. Saiu, não veio aqui mais nunca na feirinha. Deus me livre. Até eu tava gostando de comprar aqui. Mas já que esse negócio de tiro, empatando os ambulantes trabalhar, viu? Mas é isso, ela tá fazendo um excelente trabalho. Eu até chamo ela de minha mãe Emília. Eu e ele aqui, ó. Minha mãe Emília, nós chamamos ela, porque, fala a verdade, ela, em torno, eu tenho 40 anos de mercado. Eu nunca vi um estabelecimento para a gente trabalhar com os ambulantes lá da rua, trabalhar como esse daqui, não. Agora só está precisando alguém competente, que saiba ouvir a gente, porque a gente não tem que estar gritando nem falando, não. A gente tem que ter a calma, ter o bom senso, porque também vem de lado, né? Aí, é como se diz, a gente fica triste. Eu, sábado, nem comprei mercadoria para trabalhar. Cheguei aqui de cabeça baixa, porque eu sou animada. Sou água de coco, sou animada. Para trabalhar. E quando foi sábado, eu nem trabalhei. Porque fiquei assim, né? Que aconteceu aqui tudo na sexta-feira. Aí fiquei desanimada para trabalhar. Aí fiquei triste mesmo. Até agora eu tô triste. Tá batendo. Ninguém vendeu nada na sexta-feira. O dia todinho, esse negócio. E aquelas mãos de guarda, e aquela zoada, aquele negócio. Aí os clientes que vê, corre. E a gente fica muito triste, né? Porque ela tá fazendo um excelente trabalho, falar a verdade. Ô, Água, adorei o trabalho dela, adorei o trabalho dela. Agora agora esse negócio, né? Que tem que vir com calma, tem que conversar com os ambulantes para ver como vai ser, porque
Bom, eu não sei, né? Já vi um menino dizendo ali que eu já é a choque, que vai vir, eu digo, ai meu pai, nós somos vagabundos. Eu até tô desanimada para trabalhar, falar a verdade. Agora, com relação a essa questão da recomendação, desde que foi entregue às bancas, a determinação com relação, a senhora vai me ajudar aqui, tem um nome específico, e também essa questão aqui dessa madeira que fica aqui, foram recomendações por parte aqui da Empresa Municipal de Serviços Urbanos? Rapaz, aqui eles... Como é o nome? Peneira. Peneira. Aqui é umas peneiras. Aqui é tipo um balaio, a gente bota as mercadoriazinhas, fica bonitinha. Pode filmar aqui pra você prestar atenção se isso aqui fica feio em quê? Né? Não fica feio em nada, aqui no cantinho, bonitinho. Aí, isso aqui o tabuleiro, para deixar a mercadoria alta, eles aceitou o tabuleiro. Agora, as peneiras, eles reclamou, as peneiras ele mandou tirar no dia. Não, peneira não pode, mas não tem condições não de a gente não trabalhar sem peneira, não. Porque não é um negócio grande, não é um negócio que tá patando, é um negócio que tá coladinho na banca, é até bonitinho. Ó. Você tá vendo aqui, ó, arrumado o abacate, arrumado o melão, o imbu, a siriguela, você tá vendo como fica bonitinho. Porque a banca não dá para arrumar isso tudo, a banca. Eu agradeço muito pela sua participação aqui na nossa programação. Nosso Enilson vai encaminhando comigo, eu vou tentar ali chegar no Flamenguista para tentar ouvir a opinião dele aqui na nossa programação. Amigo, estamos ao vivo aqui no Jornal da Fã, como é o nome do senhor? Francisco, me fala um pouquinho sobre a sua opinião com relação a essas recomendações por parte da Prefeitura aqui de Aracaju. Rapaz, a organização precisa estar mais frequente aqui pra gente, entendeu? Porque a gente aqui, eles começaram a organizar no começo, depois saíram. Então, sobre as peneiras, não é bom exagerar, entendeu? Tudo tem seu limite, né? Então, você vê aqui, o tamanho aqui é muito pequeno, a banca é muito pequena, então não é nada demais, tá? Só essas duas peneiras aqui, que não atrapalham nada. Você vê que o condicionamento, tudo tranquilo. Então, sobre minha opinião, tem que ter limite, não exagerar, entendeu? Não exagerar. Eu ouvi bastante de alguns outros vendedores aqui com relação ao diálogo. Eles cobram exatamente que tenha essa conversa, esse diálogo, né, por parte da empresa junto a você. Tem que ter a conversa, tudo tem que ter a conversa, tudo é numa base, entendeu? Tudo na base da conversa, conversando, vai pra frente. Agora não pode chegar já exagerando. Tem alguns que têm um comportamento muito diferente um do outro, né? Nem todos são iguais, mas chegando, mantendo uma conversa, dá pra... como é que se diz? Dá pra... Entendeu? Dá pra ir pra frente, dá pra movimentar o negócio bem. Perfeito, Francisco. Bom trabalho aí para você, boa segunda e boa semana. Então, essa é a situação aqui de alguns ambulantes, Larissa e João, com relação a essa questão, essas definições novas por parte da Prefeitura de Aracaju e o que aconteceu na última sexta-feira aqui no centro da cidade. Foi uma situação bastante complicada. Raimundo também aqui? Como é o nome do senhor, amigo? Como é o nome do senhor? Meu nome é José Terra. José, me fala um pouquinho, o senhor ficou assustado com aquela situação de sexta-feira? Demais. Na sexta-feira, peguei a banana, eu peguei 7 caixas de banana, não vendi nada, porque a prefeita vai manda os empregados guarda bater no cara no feirante. O tempo que eles estão aqui batendo no feirante, eles vão caçar as bananas na rua. Não é aqui não. A prefeita tá errada. Você é doido, velho. O pai família precisa comer. Entendeu? Não é roubar na feira. Se for roubar, apanha. Entendeu? E ela não faz isso com a gente. Botou a gente aqui. E aqui tem gente que não ganha nada também. Entendeu? É pedir esmola pra dois aqui a feira. Põe ela lá, nós tava. E ela tirou nós tudo da rua aqui a pedir esmola pra dois aqui dentro. Um homem quer dizer que aqui tá fechando a feira, não tá. E outra sexta-feira, pô, pega do cabum. Opa, ele falou baralho. Olha, essa é a situação, portanto, vivida aqui por parte dos vendedores, dos ambulantes, aqui no centro da cidade. Viu, Lari e JV? Raimundo, rapidamente, observando aí hoje, você vê um movimento muito tranquilo, bem pacífico? Tem alguma presença de guarda municipal e representantes da prefeitura por aí? Veja, guarda municipal sim, inclusive na entrada, né, quem vem ali no sentido da Coeli Campos, aqui onde fica a caixa d'água, aqui na região dos mercados. Então há sim a presença de profissionais da Guarda Municipal e também fiscalizadores da Empresa Municipal de Serviços Urbanos. Mas há uma normalidade aqui. Mas no momento da chegada, como a própria Maria, que foi a nossa primeira entrevistada, relatou,
estava naquela rádio esquina, a informação que hoje até a Polícia Militar vai estar presente aqui. A choque. Né? Foi aqui a Maria informou aqui. Eu ouvi no momento que outro colega dela, comercial, ambulante, estava passando essa informação. O grau de veracidade é bom essa checagem, viu, João? Ok, Raimundo, a gente inclusive está tentando um contato com representantes da Prefeitura de Aracaju para também trazer esse contraponto, trazer o posicionamento sobre essas críticas e toda essa situação que os ambulantes estão colocando aí, que colocaram também na sua reportagem. A gente vai seguir aqui tentando o contato. Obrigado por sua participação, mas segue acompanhando que qualquer coisa a gente te chama novamente. Perfeito, então eu volto a qualquer momento com qualquer outra informação complementar com essa relação. Agora, para você que precisa vir aqui a feirinha, tá normal, tá tranquilo aqui, tá para garantir a sua feira da semana, ok? Volta em instantes. Obrigada, Raimundo. São 7h56. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o vereador Camilo Daniel. O Raimundo fez esse giro lá diretamente da Feira do Centro para trazer, é claro, o relato dos ambulantes em relação a essa situação da última sexta-feira. Mas dá tempo da gente entrar ainda em outro tema, meu produtor, antes do intervalo? Vamos chegar na política, né, vereador Camilo? Durante o ano passado, durante uma sessão lá na Câmara, o senhor chegou a defender uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado. Nós entrevistamos aqui na semana passada o deputado João Daniel, e ele falou que havia uma possibilidade de diálogo, pode ter uma candidatura própria, a gente dialoga com a oposição, a gente tem uma boa relação com o governador Fábio Mitidieri. Como é que você avalia esses diálogos do Partido dos Trabalhadores, pensando nas eleições agora de 2026? Larissa, em primeiro lugar, eu quero dizer que desde sempre eu defendo o protagonismo do meu partido. E falo isso porque não existe nenhum outro partido e nenhuma outra gestão no estado de Sergipe que fez tanto por esse estado como o Partido dos Trabalhadores e a forma do PT governar. Eu digo isso porque se você for olhar na cidade de Aracaju, parte considerável das obras estruturantes, e nós estamos falando em mais de 20 anos depois, são obras que foram deixadas pela nossa prefeitura. Se você for olhar no governo do estado, se você for olhar desde a Rota do Sertão, desde os mais de 90% de cano, de água encanada que chega no nosso estado, se você for olhar, né, de vários projetos de distribuição de terra, de reforma agrária, o que você for olhar aqui no estado, de clínicas em toda a cidade praticamente, clínicas de saúde da família, de hospitais regionais, se você for olhar para tudo o que tem feito no estado de Sergipe, tem a marca do Partido dos Trabalhadores. Seja pela gestão que Deda teve na prefeitura ou no governo, seja pelo planejamento que foi feito pela sua gestão para que depois fosse executado. Então eu defendo o protagonismo porque o PT sabe governar o estado de Sergipe, sabe governar a cidade de Aracaju e já mostrou isso na prática. Então eu sempre defendi o protagonismo nosso. Na eleição 2024 eu defendi a candidatura própria do PT. Nós tivemos a candidatura de Candice, né, uma candidatura que conseguiu dialogar muito, né, com a nossa cidade, falar de novos temas, entre eles a tarifa zero. E é importante lembrar que na eleição de 2022 o PT quase ganhou a eleição do estado. A gente perdeu, acho que foi a eleição mais disputada da história, que a gente perdeu pela quantidade de voto menor, eu acho que da história do estado de Sergipe, né, num contexto que a gente ganhou por pura instabilidade política. Você teve uma eleição que Valmir era candidato, foi cassado e ficou inelegível no primeiro turno, uma eleição que foi completamente instável, né? Então não foi uma eleição normal, ela foi uma eleição instável, a de 22. Então eu defendo desde sempre a candidatura. Quando a gente sai da eleição de 22, naturalmente a gente está na oposição. E a gente está na oposição defendendo e lutando contra as ações que o governo do estado tinha construído. Por exemplo, privatização da DESO. Veja, a gente observa para a situação da água, foi vendido uma ideia de que a Iguá resolveria os problemas em menos de 24 horas, que a solução de tudo passava pela privatização da DESO. E eu faço um parêntese aqui, Larissa, para dizer o seguinte, eu tenho convicção que desde 2018, 2017, de quando foi lançadas as medidas provisórias
para a privatização das redes de saneamento do Brasil, no governo Michel Temer ainda, desde aquele período há uma ação orquestrada por parte de quem, inclusive, faz a gestão do estado de Sergipe, para que a DESO fosse desgastada, para que existisse naturalmente um reclame da população para a privatização da DESO. Então, se você for observar, na história você vê muita reclamação há muito tempo, né, e tudo era motivo de reclamação da DESO. Tudo era motivo de reclamação da DESO. Desde um buraco, um bueiro que estoure, até a falta d'água de 15 minutos no local, ou de um mês no local, mas tudo era muito desgaste para a DESO. Sendo que quem faz a gestão da DESO deveria ter corrigido a situação. Aí não corrige a situação e reclama da DESO como uma forma de macular a imagem da empresa para forçar a população a privatizar. O fato, sendo bem sincero, a DESO, indo aos fatos, a DESO é a empresa mais lucrativa que o estado de Sergipe tinha, mais lucrativa até que o Banese. E a DESO, é tanto que ela foi arrematada por 4 bi. Eles achavam que iam vender por 2, pela metade do preço, foi arrecadada pelo dobro do valor. E ela é arrecadada pelo dobro do valor porque já tinha sido feito muita obra de saneamento básico com recurso público aqui, por exemplo, em Aracaju, na Grande Aracaju. O que é que o governo do estado faz? Ele abre mão de fazer a gestão da sua responsabilidade, que é resolver o problema da água, do esgoto, da distribuição de água no estado de Sergipe, abre mão disso completamente, faz a venda da DESO, né, faz a precarização do serviço público, permitindo a privatização do serviço público. As OS agora é um exemplo disso no estado. Então o governo do estado ele faz isso. O papel do PT é o papel de criticar, aliás, o papel de fazer oposição. E a situação de hoje a gente vê o que está acontecendo com relação à água. Agora, só para concluir esse raciocínio, João, eu tive aqui organizando ações aqui do final de ano, durante o Natal, né, visitando as comunidades. A zona norte de Aracaju toda estava sem água. E para resolver foi carro-pipa. E não aconteceu isso por outra razão, a não ser a falta de gestão. Então, essa daí... Mas diante dessa situação, Sim. desculpa interromper, diante dessa situação que o senhor fala sobre o governo do estado, o governador Fábio Mitidiari, inclusive, falou aqui numa declaração no Jornal da FAM, com uma entrevista que Raimundo trouxe para a gente hoje, de que ele espera que seja possível essa construção entre o atual governo e o Partido dos Trabalhadores. Como é que o senhor avalia isso, então? Então, eu defendo candidatura própria do PT, desde sempre. Né? A gente disputou a eleição interna do PT, discutindo a respeito disso, sobre a importância de ter uma candidatura própria. A nossa militância em Aracaju, né, que é quem mais eu ouço, demanda muito por isso. Né? Eu já tive a oportunidade de discutir nas instâncias do partido a respeito da importância de uma candidatura própria do PT e falo isso observando viabilidades para a eleição. Eu acho que essa eleição vai ser completamente polarizada. Eu acho que essa eleição eu acho que vai ser julgado pelo povo do estado de Sergipe o que foi, por exemplo, a solução que o governador Fábio trouxe para a água do estado de Sergipe. E não só para Fábio. Se você olhar aquela foto e o videozinho deles batendo martelo ali na Bolsa de Valores, tá ali Fábio, tá ali Edivaldo Nogueira, tá ali uma série, né, de representantes que têm a responsabilidade sobre o que está ocorrendo hoje no estado de Sergipe. Então, essa eleição é um plebiscito sobre o que houve. E por isso que eu vejo muita viabilidade. Agora, eu faço parte de um partido, e isso a militância do PT também compreende, e o povo de Aracaju também compreende, que eu faço parte de um partido que ele não é uma ilha, ele não é um partido que funciona só na cidade de Aracaju. Ele é um partido nacional, e é um partido nacional que governa o Brasil, que tem como principal objetivo nessa eleição a reeleição do presidente Lula, pelos discursos do presidente Lula, a reeleição de senadores e eleição de senadores alinhados a um projeto democrático e popular, e a uma composição maior e mais equilibrada na Câmara dos Deputados. Então, pelo que nós já definimos, já foi definido inclusive, e definido no último encontro nacional do PT que houve, é que a estratégia nacional é a estratégia, né? Então, acho que a posição do Diretório Estadual do PT é uma posição completamente coerente de que, apesar de estarmos na oposição, apesar de termos disputado, mas o palanque do estado de Sergipe vai ser definido pelo presidente Lula.
Então, eu acho que isso é uma coisa que, vamos dizer, o que é que eu defendo? Eu defendo a candidatura própria, mas eu compreendo que é o presidente Lula quem tem a obrigação de definir, né, o que é que vai acontecer no estado de Sergipe e nos demais estados. A gente observa, observando e saindo um pouco do estado de Sergipe, mas você vê que o Partido dos Trabalhadores tem posição com relação aos outros estados, né? Então você tem um estado como a Bahia, né, que tem reeleição, o Ceará, que provavelmente tem reeleição, o Piauí, que tem reeleição, mas os demais estados você observa que tem uma movimentação de que é o presidente Lula e o Diretório Nacional do PT quem vai definir qual o rumo. Ainda assim, as definições do presidente Lula para os outros cargos, deputado estadual, federal, senador, o senhor já tem os seus nomes de preferência? Já tem algum caminho a ser seguido? Veja, a gente tem que observar a importância do momento. O momento que a gente vive é um momento de preservar a democracia, de preservar a soberania nacional e de minimamente a gente conseguir avançar com algum projeto, algum programa que amplie um pouco mais os direitos do povo brasileiro. Então a gente está falando aí do fim da escala 6x1, da tarifa zero nas cidades, né, de passe livre nas cidades. A gente está falando aqui de ampliação de projetos e programas sociais, né? Então, eu acredito que é esse o norte que a gente está levando. O que é que para isso acontecer, o que é importante e necessário? Na minha avaliação, questão número 1 é a reeleição do senador Rogério Carvalho. Então, como aliado do presidente Lula de primeira hora e como a estratégia do PT passa por isso, né, nós estaremos na rua pela candidatura do senador Rogério, né, a reeleição dele, assim como eu estarei na rua pela reeleição do deputado federal João Daniel, que, diga-se de passagem, a gente levou um 7-1 da Alemanha lá na Copa de 2014 e na Câmara dos Deputados a gente continua levando de 7-1 e felizmente nós temos um que é o deputado João Daniel. A gente percebe isso na história da anistia, no PL, né, do devastamento, da devastação. Você percebe isso em várias outras pautas que retira direitos do povo. Então se tem um nome, né, que merece ser reconduzido e vai ser reconduzido, né, e eu farei campanha, é o deputado federal João Daniel. O segundo senador, acredito que passa por uma decisão do Partido dos Trabalhadores, né, e com relação à continuidade da chapa do deputado federal, eu, enquanto presidente do PT, estou trabalhando para fortalecer o meu partido e ter outros candidatos a deputado federal. Já cheguei a fazer convites para outros candidatos, né, para que sejam candidatos, porque eu observo a importância da gente ampliar a bancada nossa. Né? Não se trata aqui, falei do 7-1, então acho que a gente não teria só que ter mais um deputado federal, acho que a gente teria que ter ampliação disso, né? Então, e para isso é necessário ter uma chapa. Quem participa de eleição, eu participo há algum tempo e sei, ou a gente tem chapa ou não consegue eleger, então a gente precisa ter mais candidaturas aí a deputado federal. Tenho trabalhado para isso, acredito que é algo que está na estratégia do nosso partido. E com relação à Assembleia Legislativa, a nossa decisão, acho que do último encontro ainda do Diretório Estadual do PT, é que a gente precisa não só da reeleição do nosso companheiro Chico, mas da ampliação, uma presença mais ativa, né, do PT na Assembleia com outras representações. Obviamente que o PT, ele sempre teve, a gente sempre teve 3, 4 deputados estaduais nas últimas legislaturas, mudou a legislação, então a gente tem hoje uma federação. Tem o PT, o PV e o PCdoB, e nessa federação nós temos Paulo Júnior, Ibrahim e temos Chico do Correio. Então a gente teve uma manutenção, né? Mas do PT a gente tem só o companheiro Chico, então há um indicativo de que a gente amplie, né, também essa quantidade. Essa estratégia de ampliação da bancada do PT na Assembleia Legislativa pode contar com o nome de Camilo? Temos comentários aqui no YouTube. Eduardo fala: Camilo, você é meu futuro deputado estadual, vamos que vamos. E adiciona essa pergunta também, se o senhor pode revelar para quem foram feitos esses convites para deputado federal. O senhor falou que chegou a fazer essa articulação. Certo. Com relação ao nosso nome para deputado estadual,
acho que a militância da cidade de Aracaju do PT, né, que é onde eu tenho atuado mais, essa militância ela tem cobrado muito, né, uma retomada do voto petista na cidade de Aracaju. Né, e tem observado no nosso mandato, na nossa atuação, a possibilidade de retomada desse voto. E, consequentemente, as pessoas têm nos procurado e têm conversado com a gente sobre a importância de uma candidatura nossa a deputado estadual. Então, a gente não tem ainda uma deliberação, algo definido que diga, ó, Camilo é pré-candidato a deputado estadual. Mas acredito que tem uma construção sendo feita. Né? Uma construção que passa pela nossa militância, passa por dirigentes do PT, né? Passa por enfim, quem compreende a importância do PT retomar esse voto na cidade que vem falando. Camilo, você tem que ser candidato a deputado estadual. Obviamente que o meu nome, eu sempre tive à disposição do meu partido, sempre tive à disposição do nosso grupo político, e o meu nome ele sempre estará à disposição. Né? Mas a definição disso ela se dará em conjunto, né? Se dará junto com outras lideranças, o deputado João Daniel, o senador Rogério, né? Principalmente nossos dirigentes, né, estaduais do PT, a gente é quem vai definir. Eu não tenho nenhuma vaidade com relação a isso, eu sou um soldado, uma pessoa que milita, né, para melhorar a vida do nosso povo, uma pessoa que diuturnamente está nas comunidades de Aracaju, está observando, está lutando junto com as comunidades e tenho focado no que eu tenho que fazer, que é exercer o nosso mandato de vereador. Obviamente que se for convidado para disputar, nosso nome está à disposição e nós vamos para a rua, né, com maior vigor e tranquilidade, como sempre fizemos. Com relação aos nomes de deputado federal, a gente tem diálogo com algumas pessoas. Eu inclusive, acho que a imprensa chegou a noticiar. Eu convidei Breno, né, vereador da Câmara, para que ele viesse para o PT ou para o PV para ser candidato. Né, você tem Márcio, que está colocado como candidato a deputado federal, como pré-candidato a deputado federal, nosso ex-ministro. Mas temos outras lideranças, né? A gente tem ex-prefeitos, né? E aí eu me reservo aqui eu me reservo a ficar ele não aqui quis soltar a comigo. exclusiva aí, tá vendo? Vai ser uma exclusiva, exatamente. Vereador, ainda sobre o governo, caso o PT, a partir das definições que envolvem também o presidente Lula, caso o PT venha a ter a sua candidatura própria, Camilo Daniel tem um nome de preferência? Desculpa, João. Em relação ao governo do estado, sim, caso o PT venha a ter uma candidatura própria, o vereador teria um nome de preferência para ser esse líder da chapa? Não, eu não tenho nome de preferência. Eu acho que nós temos no PT quadros muito competentes, capacitados. É só você observar as últimas eleições de Aracaju. Tanto na eleição do companheiro Márcio, que foi candidato a prefeito em 2020, quanto na eleição da companheira Candice, as duas eleições elas foram construídas muito no ano da eleição, muito em cima. E a gente tinha ainda tinha muita dúvida se teria ou não a candidatura, e todo mundo sabe que as candidaturas nossas, elas foram ainda nessa condição muito competitivas. Então eu acho que o PT ele tem quadros muito capacitados, né, muito capacitados. Eu acho que o PT é o partido que mais forma quadro e formou quadro no estado de Sergipe. A gente tem quadro que vem do movimento social, a gente tem quadros que vêm do movimento sindical, quadros que vêm da gestão, né? A gente tem quadros que foram treinados e formados em gestões. Né? Então, eu acredito que nós temos quadro muito... temos boas representações, seja lá quem for o nome. Como a gente não tem uma definição... Né? Na minha avaliação, a gente tem que ter o norte. Qual é o norte? Qual é a estratégia que eu defendo? Eu defendo a candidatura própria. Agora, qual o nome colocado? Esse nome não está colocado ainda. Né? Apesar da gente ter muitos quadros, mas não está colocado o nome, e eu, particularmente, não tenho preferência, porque estarei na campanha de qualquer nome que seja colocado do meu partido, porque sou partidário. Perfeito. Vereador, durante a sua legislatura, em outras sessões lá na Câmara, no ano passado, o senhor se posicionou sobre temas nacionais, ali sobre a situação entre Israel e Palestina.
E diante disso eu queria saber como é que o senhor se posiciona em relação a essa ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela. O deputado federal João Daniel também falou um pouco sobre isso aqui, outras pessoas participaram também debatendo sobre esse tema. Como é que o senhor avalia? Acredita que pode haver alguma repercussão negativa sobre o Brasil? O presidente Lula foi um dos chefes de Estado que rechaçou, junto a outros líderes aqui da América Latina, essa ação estadunidense. Como é que o senhor se posiciona diante disso? Muito bem mesmo, porque eu acho que assim, numa eleição polarizada como essa, né, que nós vamos ter, esse assunto da Venezuela, ele é um assunto que vai estar colocado na ordem do dia do processo eleitoral, então, e do pré-eleitoral, então nós vamos ter que discutir muito a respeito disso, inclusive porque quando a gente faz esse debate, eu tenho aqui a oportunidade de politizar um pouco mais, de falar mais sobre esse assunto com as pessoas, né? Então, e é um tema assim que para mim é muito caro, né? Eu acredito e sempre acreditei na pauta e nessa agenda da soberania nacional. Quando a gente faz luta contra, por exemplo, a privatização da água, contra a privatização da energia, a gente faz uma luta pela soberania nacional. É dizer, ó, empresas dos Estados Unidos não podem operar aqui no estado de Sergipe uma coisa tão estratégica como a água ou como a energia. Não pode operar no Brasil sobre temas tão estratégicos. Por quê? Porque, nesse caso, vai predominar o lucro. A gente precisa que coisas básicas da população sejam sanadas. Só para você ter uma ideia, a gente está falando aqui da falta d'água, por exemplo, nessas comunidades. Quão lucrativo é levar água para os rincões do Alto Sertão Sergipano ou para comunidades que muitas vezes pode ser que não tenha, sei lá, esse lucro todo para levar. Mas você não faz pelo lucro, você faz pela importância social que aquela coisa tem. Né? Então, quando a gente trata desses temas, a gente já trata sobre soberania nacional. E o tema da soberania nacional, ele amplia ainda mais quando houve no início do ano o que houve na Venezuela. A gente é importante notar isso. A Venezuela é o maior produtor de petróleo, a maior reserva de petróleo que tem. E o presidente dos Estados Unidos, ele faz questão de dizer, ele não diz assim, eu estou indo para a Venezuela e eu sequestrei Donald Trump para resolver a democracia na Venezuela. Ele não diz isso. O que ele diz é, nós vamos retomar o que é nosso, que é o petróleo. Mas, cara pálida, como é seu o petróleo? O petróleo é do povo venezuelano. O petróleo nosso aqui do pré-sal é do povo brasileiro. Os minérios que tem no Brasil é do povo brasileiro. As terras raras é do povo brasileiro. Né? O que tem de riqueza natural, mineral, a nossa água é do povo brasileiro. Assim como a nossa Amazônia é nossa. A Amazônia é nossa, é dos colombianos, dos venezuelanos, né? Então é de quem compartilha esse bioma, né? de quem compartilha a floresta. Então eu acho que a soberania nacional, no caso desse pleito de 2026, ela vai ser o assunto principal. Acho que a gente teve uma ação no Brasil no ano passado, que o Brasil todo rechaçou, que foi a investida da família Bolsonaro pelo tarifaço no Brasil. Da família Bolsonaro foi... Inclusive, veja, qual a estratégia que Eduardo Bolsonaro tinha nos Estados Unidos? A estratégia, acredito, quando você vê o caso que acontece com Maduro, agora na Venezuela, na minha avaliação, a estratégia ela não passava só por um tarifaço para a economia brasileira. Ela passava por algo parecido com o que houve com Maduro. Acho que era isso que eles tinham em mente. Como é que nós vamos, sei lá, não sei se sequestrar, porque aí você não pode falar questões hipotéticas, né? O se, né? Se é complicado de você falar. Mas como é que você pode criar instabilidades na América Latina? Né? Então, eu acho que a questão principal passava por isso. Você teve no Brasil um ataque à soberania com tarifaço, né? Na Venezuela você tem isso. No caso de Cuba e da Colômbia, e do México, Cuba, Colômbia e México, as acusações são muito parecidas por parte de Donald Trump. Ela parte de uma ideia de que há narcotráfico e que tem que ser combatido. No caso de Gustavo Petro, da Colômbia, por que isso se dá? Porque tem eleição esse ano da Colômbia. No caso do México, você percebe coisa similar, a mesma coisa. Então, eu quero, em primeiro lugar, colocar o caso da Venezuela. Não é um caso isolado, é uma coisa que tem acontecido na América Latina toda, ao mesmo passo do que aconteceu na Palestina, ao mesmo passo do que aconteceu no Irã. Quando acontece no Irã? Acontece no Irã na semana
que o Irã faz adesão ao BRICS. Na semana que o Irã faz adesão ao BRICS, que ele se reposiciona no mundo em aliança com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul e com o Brasil. Nesse momento, os Estados Unidos vai lá, junto com Israel, manda míssil no Irã e diz, isso aqui tem que ser alinhado a gente, não é a eles, né? Então, eu acredito que é isso. Em primeiro lugar, a Venezuela não é um caso isolado. Em segundo lugar, e acho que é mais importante isso, é que duas coisas muito graves ocorreram, né? A primeira é o sequestro do presidente, né, e da primeira-dama, né, que eles chamam de primeira combatente. Primeiro é esse sequestro. O segundo é você ter um julgamento em inglês de um presidente de um país latino-americano. Eu acho que isso aí, tem um comentário, inclusive, que uma jornalista, acredito que Miriam Leitão fez, que ela falou, nós regredimos em mais de 230 anos. Quando Donald Trump fala em Washington, na Casa Branca, né, que ele diz, nós é quem vamos administrar, e comentários. Além disso, adendos a isso, ele chama o povo venezuelano de feio, né? Nunca vi povo tão feio na minha vida. Diz que vai administrar. E quando perguntam em coletiva de imprensa se a Prêmio Nobel da Paz, a Corina, iria assumir a presidência ou ele iria dar forças ali para ela assumir, ele diz, não, ela também não representa nada e quem vai representar somos nós. Então, perceba, é como se nada no local, nem os seus aliados prestam. A única coisa que presta ali é o petróleo, que é a única coisa que presta do Brasil. São também nossas riquezas naturais, minerais. Né? Aquele povo não serve de nada para ele. Né? Então, eu acho assim, muito grave o que está acontecendo. É, né? Uma violação absurda do direito internacional. Né? Quando você tem... E abre um precedente gravíssimo. Né? Talvez o mais grave dos precedentes. E mostra, na minha avaliação, o que é que pode acontecer qual é a ação 2.0, digamos assim, dos Estados Unidos. Se nos anos 50, 60, 70, eles investiram em ditaduras militares, em golpes militares na América Latina, a exemplo do que houve no Chile, a exemplo do que houve no Brasil, né, que durou mais de 20 anos a nossa ditadura militar e que hoje tem comprovações de como ela foi influenciada, incentivada e financiada pelos Estados Unidos da América. Né? O que acontece na Argentina, né, que infelizmente as mães elas só descobrem o terror da ditadura argentina quando os corpos começam a chegar no mar da Europa, os corpos argentinos, né, da tortura, fruto da tortura e da perseguição política. Então, eu acho que é uma nova forma, talvez uma forma 2.0, aliás, 3.0, né? Porque você tem a primeira, que é no final ali do século XIX, início do século XX, a doutrina Monroe. Você tem essa segunda, que são as ditaduras na América Latina, e você tem talvez essa inaugurando uma terceira fase de intervenção na América Latina dos Estados Unidos, que é talvez com sequestro de presidentes. Eu não sei, acho isso muito grave, acho que abre um precedente muito grave, e acho que isso daí, veja, é uma pauta para além de esquerda e direita. Eu vejo gente da direita, vi gente da direita comemorando isso, né, essa intervenção. No primeiro dia até um pouco afoito, dizendo agora vai ser recuperada a democracia na Venezuela, falando até isso. Aí depois Trump mesmo disse que não tem nada a ver com democracia e que é petróleo. Trump critica a Maria Corina e diz que é ele que vai administrar. E aí, usando aquele jargão popular, todo mundo colocou o rabinho entre as pernas, né, e começou também a se preocupar. Então eu vi gente de direita começando a se preocupar com isso, né, e é uma questão que é para além de esquerda e direita. É uma questão que envolve a soberania do Brasil, né, a soberania dos países da América Latina. E soberanias que foram conquistadas a fruto de muita luta. Né? Você tem revoltas no Brasil que custou a vida e o sangue de muita gente para ter a soberania e a independência do nosso país. Eu acho isso muito grave. Obrigada, vereador Camilo, pela sua participação aqui no Jornal da Fã. Realmente uma satisfação começar esse ano debatendo temas tão importantes aqui para nossa cidade, também o seu posicionamento político e em relação a esses temas internacionais. O espaço sempre aberto aqui. Estamos à disposição para fazer essa construção, levar muita informação de qualidade e pautas importantes para nossa audiência aqui no Jornal da Fã.
Larissa e João, eu quero muito agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nos estúdios da FAM, dialogando com vocês, né, conversando com seus ouvintes, falando um pouco mais também sobre nossa atuação, sobre os processos e os nossos projetos aqui. Agradeço também em nome de Antero, né, a toda a produção, aqui aos trabalhadores da FAM, e um agradecimento especial a todos os que estão nos ouvindo. Forte abraço e muito obrigado, uma boa semana para todos e um feliz 2026 para todos os ouvintes. Que esse ano seja do tamanho do sonho de cada um e de cada uma. Porque a Iguá Sergipe vem ampliando seu investimento em todo o estado, com obras que vão beneficiar mais de 640 mil pessoas em 30 municípios. Serão mais de 100 milhões de reais investidos para aumentar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. As ações incluem a modernização dos sistemas de produção, adução, reservação e distribuição para garantir mais eficiência e segurança na entrega, especialmente durante o período mais quente do ano. Entre as obras em andamento estão a ampliação de reservatórios, a modernização de redes, a construção de novas estações, a instalação de novos sistemas de bombeamento. Um grande avanço para garantir mais bem-estar e segurança para os sergipanos. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto.